E aí pessoal, hoje vamos fazer um vídeo diferente. Vamos fazer aqui uma viagem pela Itália, sem sair de casa, acompanhando aqui pelo computador, usando o recurso do Google Maps e da vista de satélite, para ver os principais pontos então da história e da geografia do Império Romano e a gente entender algumas coisas importantes, beleza? E aí pessoal, vamos começando aqui então, vamos pelo mapa, estamos aqui, Mar Mediterrâneo ao centro, e aqui já estamos vendo a Velha Bota, essa região aqui, a Bota, famosa Península Itálica, que é a que nós vamos estudar já. Começando pelos seus limites então. A atual Itália compreende ainda essa ilha aqui, que é a Sicília, e essa ilha aqui de baixo, que é a Sardenha, ambas aqui de frente para o Mar Tirreno e a Velha Bota. Essa outra ilha aqui em cima, a Córcega, pertence à França, tudo bem? Vizinhos da Itália então, França aqui à esquerda, ao norte a Suíça, essa estrelinha aqui, aqui a Alemanha, né? Entre a Alemanha e Itália ainda temos a Áustria, tá? E ainda Liechtenstein, um pequeno país. À direita, no Mar Adriático, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia e depois Grécia, aqui mais ao sul, certo? Então aqui são os contornos geográficos da Itália atual. Mar Tirreno, aqui à esquerda, e à direita o Mar Adriático. Mar Adriático onde está Veneza, tá? Agora vamos então dar um passeio aqui pela Roma clássica. Lembre-se que Roma está nessa região aqui, certo? Meio que ao centro da bota, próximo ao litoral, mas não está no litoral. Vou chamar a atenção para alguns pontos aqui de vocês. Esse cinturão aqui redondo a gente já pode ver então digamos a parte, seria quase a grande Roma, né? A parte mais populosa de Roma. Veja que é uma grande cidade, chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes ainda no Império Romano, na época de Cristo, tá? O rio principal é o rio Tibre. A gente vai puxar aqui a imagem dele já, certo? Rio bastante sinuoso. Tem uma ilhinha aqui, ó, onde está a Basílica de São Bartolomeu ao Issola. E veja bem, né? É um rio bastante sinuoso, certo? Vamos lá, deixa eu destacar alguns pontos. Essas estrelinhas que eu já marquei aqui são as coisas que eu queria chamar a atenção para vocês. Aqui nós temos a Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. Lembrando que essa construção não é do século, ficou muito tempo sendo construída no final da Idade Média, mas foi terminada com os renascentistas, né? Então aqui está a cidade do Vaticano, já bem perto do rio Tibre. Veja, fique esperto com isso. Aqui outros pontos que eu destaquei ainda são o Panteão, tá? O Panteão romano e aqui ao lado a Porta Pintiana. A gente viu até na apostila nossa aí que a gente usa no sexto ano, a Porta Pintiana, tá? Vocês vão ver nas fotos aí que eu vou colocando depois, certo? Então aqui já deu para ter uma noção de Roma. Sempre tem destacado a grandiosidade das construções de Roma. Agora, Roma começou pequena, né? E tem uma ideia, um dos pontos importantes da história romana foi a conquista de Ostia, que é essa cidade aqui, tá? Já está no litoral, o que permitiu então que os romanos tivessem acesso a um porto no Mediterrâneo. E só para a gente ter uma ideia, hoje, né, o aeroporto de Roma, o Fiumicino, está aqui, né, próximo aqui a Ostia, também próximo ao litoral. Então, só para ilustrar aqui que tem uma certa distância tem uma distância aqui do litoral, mas não é muito grande, tá? Vou até abrir aqui no My Maps para a gente ver a distância de Roma para o litoral, até Ostia, por exemplo, são apenas 25 km, né? Hoje uma linha reta, né? Uma distância bastante pequena, mas que na época representou uma conquista importante para os romanos, que foi a conquista de um porto, um acesso ao mar. Lembrando que Roma começa muito pequeno e depois vai ficando
muito grande. Bom, vejamos bem aqui essa questão, tá? Os rios mais famosos da Itália são então o rio Arno, que passa aqui por Florença, certo? E depois também o rio Po, que passa aqui perto de Turim, Milão. São os rios mais importantes da Itália. Por isso eu quero destacar, falei dos vizinhos aqui, essa área montanhosa, vocês podem ver, sai aqui perto de Mônaco, né? Passa aqui já por Grenoble, Genebra, pega a Suíça aqui, Liechtenstein, parte da Áustria, né? Um pedacinho aqui da Alemanha. Aqui são os famosos Alpes. A Suíça está quase toda ela aqui dentro dos Alpes. Então aqui é um lugar muito montanhoso, muito frio, aqueles picos nevados, né? Então bastante famoso como estações de esqui, coisa desse tipo. Então a Itália ela tem lá a sua partezinha nos Alpes também. Isso aqui é importante a gente lembrar, certo? Então vamos seguir aqui no nosso mapa. Uma das coisas que eu queria destacar com vocês é que Roma se tornou muito grande aos poucos. Dominou quase que toda a França, chegou aqui na Inglaterra, né, no Reino Unido. Tá, aqui, por exemplo, essa cidade está marcada, é a cidade de Bath, na Inglaterra. Cidade onde já tinha umas águas termais, uma coisa assim, que os romanos gostavam bastante. Chegaram até aqui em Portugal, atravessaram a Espanha, chegaram em Portugal, que é a cidade de Évora, que ainda tem várias construções romanas lá. Esse norte da África aqui, por tudo isso, eles dominaram também, tá? Principalmente a partir das guerras púnicas, né? Quando derrotaram Cartago, dominaram todo o norte da África. Chegaram a dominar o Egito, a Grécia e aqui, por exemplo, a atual Turquia, cidade de Istambul, que os romanos chamavam de Constantinopla. Então, por toda essa região, os romanos dominaram. Então, o mapa da extensão máxima dos romanos é bastante grande. Ainda cabe lembrar, né? Na época de Jesus Cristo, por exemplo, Jerusalém, a famosa Judéia, era uma província romana, né? A gente pega aí um território maior que o atual Estado de Israel. Então tudo isso aí era território dos romanos. Então os romanos chegaram a dominar boa parte do Mediterrâneo. E para finalizar, uma referência importante aqui também é essa região aqui destacada em rosa. Tá? É mais ou menos isso aqui, tá? Não tá. Eu fiz um desenho aqui por cima do mapa, mas aqui está destacada a região da Toscana, que é então a região onde se diz que tem as mais belas paisagens, os grandes pintores pintaram inspirados nessa paisagem da Toscana, e a região acho que mais turística da Itália, né? Pega aí cidades como Pisa, Arezzo e Florença, por exemplo, tá? Então é famoso pelos vinhedos, etc e tal. Então, uma coisa legal da gente conhecer também, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para a gente medir a distância, tá? Entre o sul da Itália e aqui a Tunísia, que já é África, né? Vou pegar a reguinha aqui. Por exemplo, de Marsala, aqui próximo a Palermo, até Tunis, na Tunísia, são 229 quilômetros, tá? Uma distância bastante pequena. Se a gente pegar, por exemplo, de Roma, até Tunis, tá? São 565 quilômetros. Uma viagem um pouquinho mais longa que São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, se você gostou desse vídeo, ajude a compartilhar, dá o like e também deixa aí nos comentários os próximos lugares que você gostaria de ver um vídeo parecido sobre o mesmo tema, envolvendo história e pontos geográficos aí, beleza? Então, isso aí, até mais.